Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para mais uma aula da disciplina de Educação Física. Hoje nós vamos fazer a nossa videoaula de número 22. Lembrando que essas aulas são voltadas para os alunos de 6º e 7º ano do ensino fundamental. Eu sou o professor Maurício, sou professor da Escola Luísa Paraçu Borges e hoje nós vamos falar sobre mais um tema super importante dentro das aulas de Educação Física, que são as categorias dos esportes. Antes de começarmos o nosso tema de hoje, que ele é super importante, vamos relembrar um pouquinho do que falamos na aula passada. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre o que era o ciclismo e falamos mais especificamente do que era o ciclismo de competição, o ciclismo competitivo. Conversamos também sobre quais as categorias que existem dentro do ciclismo, os conceitos e algumas provas dentro dessa competição usando as bicicletas. Então, o nosso tema da aula de hoje, lembrando novamente, as categorias de esporte. Nós vamos falar hoje sobre alguns tipos de esporte, diferenciação entre eles. Então, nós vamos conhecer o que são os esportes de marca, os esportes de precisão, os esportes de rede, os esportes de invasão, os esportes técnicos e combinatórios e alguns esportes de combate. Para começarmos, vamos falar primeiro sobre os esportes de marca. Então, o que são os esportes de marca? São aqueles esportes que comparam resultados registrados. Então, esses resultados eles podem ser tanto por tempo, no caso segundos ou minutos, por metros, no caso de saltos, no caso de marcas, ou ainda por peso, aquele que consegue levantar mais peso no caso do levantamento de peso. As modalidades de atletismo são exemplos de modalidades de marca, de esportes de marca. As provas elas podem ser realizadas com os participantes simultaneamente, então ao mesmo tempo, como uma corrida, observando aquele que chega primeiro, aquele que faz o menor tempo. Ou individualmente, comparando, por exemplo, a marca. Então um atleta faz, depois o outro faz, aquele que tiver a melhor marca é o vencedor. Como no caso do salto em distância, por exemplo. Então nos próximos slides agora nós vamos abordar alguns esportes de marca. Nós vamos ver alguns que nós já conhecemos e alguns que nós jamais imaginaríamos que fossem esportes considerados de marca. Então aqui primeiro nós temos um que nós falamos na última aula, que é o ciclismo. Por que o ciclismo então é considerado um esporte de marca? Porque nós temos algumas provas onde são medidos tempo, e o vencedor é aquele que tem o menor tempo feito durante aquele percurso de prova. Então por isso que o ciclismo é considerado um esporte de marca, feito em cima de tempo, em cima de cronometração. Outro esporte também muito famoso pelas suas marcas, principalmente na parte das corridas, é o atletismo, que ele é feito também tanto na parte de tempo, como aqui é o caso da corrida, como também na parte de metragem, como são os casos dos arremessos e lançamentos. Aqui outro esporte também muito famoso pela questão de cronometração, de marcação de tempo, é a natação, que é um esporte onde os atletas eles saem simultaneamente e vence aquele que atingir aquela marca, aquela distância, em menor tempo possível. Então vence a prova aquele que conseguir o menor tempo dentro daquele espaço de percurso pré-determinado. Outro esporte de marca também, e esse já não é tão conhecido aqui para nós, como praticantes, mas nós vemos quando tem alguns tipos de jogos que passam na televisão, como por exemplo os Jogos Pan-Americanos e Jogos Olímpicos, que é o remo. Então o remo também é um esporte onde nós fazemos a marcação de tempo e vence aquela equipe, ou aquele atleta, ou aquela dupla que consegue realizar o percurso no menor tempo possível. Outro esporte também considerado como esporte de marca é o levantamento de peso, onde o atleta faz a junção de vários tipos de levantamento e ele consegue vencer aquele que levanta mais peso somado. Então por isso que ele é considerado também um esporte de marca, que é considerado um esporte onde faz medições. Agora nós vamos para um outro tipo de esporte, que é o chamado esporte de precisão. Então algo que envolve precisão é algo que tem que ser mais direto, que tem que ser mais preciso. Então são caracterizados são esportes que são de precisão. O arremesso ou lançamento de algum objeto com o objetivo de acertar esse objeto ou alvo ou aproximá-lo de um lugar específico, estático ou em movimento. Então exemplos de esportes que são considerados de precisão. O boliche, que é aquele esporte onde nós pegamos uma bola e tentamos derrubar os pinos. Então, aquela distância onde você joga e acerta um determinado alvo, que no caso são os pinos, é considerado uma precisão. Além disso, a bocha, que é um esporte muito conhecido assim no interior, onde as pessoas elas também arremessam uma bolinha e tem que acertar próximo a um alvo.
O arco e a flecha, que o próprio nome já diz, você tem que acertar dentro do alvo o mais próximo possível, ou o tiro ao alvo, que são alvos já em movimento, né? Alvos que são lançados, ou alvos onde o atleta está em movimento, ele tem que acertar. Então, nos próximos slides agora, nós vamos ver alguns esportes de precisão. Vamos conhecer agora eles através das imagens. Então, um esporte também que é considerado de precisão é o golfe, onde o atleta tem um taco, uma bolinha e um buraco, onde ele tem que acertar no menor número de tacadas possíveis. Por que precisão? Porque ele precisa acertar no menor número de chances possíveis um alvo que está numa distância muito grande. Então, ele tem que fazer uma tacada precisa, uma tacada para acertar determinado alvo. Então, o golfe também é considerado um esporte de precisão. O tiro com arco, como nós falamos aqui, então nós vemos aqui um atleta segurando o arco e lá na frente, né, em uma determinada distância, nós temos um alvo e ela marca mais pontos quando acerta mais próximo à mosca, que é o centro do alvo. Então, por isso que ele é considerado um esporte de precisão. Ela tem que mirar, ela tem que concentrar para acertar determinado alvo com a maior precisão possível. A esgrima, que ela também está dentro das lutas, mas aqui como esporte de precisão, por quê? O atleta precisa atingir o outro com as partes das espadas, dos sabres ou ainda do instrumento que ele tem que acertar o corpo do atleta. Então, acertando o corpo do atleta, isso faz com que ele tenha uma precisão. Então, essa precisão é considerada como esporte de precisão e a esgrima ela entra também nessa classificação por isso. Aqui a bote, como nós falamos, ela é muito popular no interior do Brasil, né? Aqui no interior do estado de São Paulo ela é muito popular. A gente tem muitos campos, né, que são considerados, são chamados de canchas de malha, onde o atleta ele tem que arremessar uma bola e ela tem que se aproximar de um determinado alvo, ou tirar uma outra bola de dentro daquele alvo. Então o vencedor é aquele que mais se aproxima daquele objetivo, no caso. Outro tipo de classificação esportiva são os esportes de rede. Como são os esportes de rede, né? Não é o futebol, né, que tem a rede atrás do gol, mas são esportes onde o campo ele é dividido por uma rede. Então ele é caracterizado pelo quê? Por um lançamento ou rebatimento de uma bola ou de um outro objeto em direção à quadra adversária, quando os oponentes não podem devolvê-la da mesma forma, né? Como exemplo desse tipo de esporte que são esportes de rede, nós temos o vôlei, né, e todas as variações, vôlei de praia, né, e outro tipo de vôlei, tênis de campo, tênis de mesa, e o badminton, também chamado de peteca aqui, que nós vamos ver um pouco da imagem também. Então, nos próximos slides, vamos conhecer agora a imagem desses esportes, quais são eles. Então, aqui nós temos o vôlei, muito praticado nas escolas, muito praticado nas aulas de educação física. Então, nós temos uma rede, então, como o próprio nome diz, os esportes de rede, eles têm como característica uma divisão entre os times, divisão da quadra, né? Então, cada time fica de um lado da quadra, dividida por uma rede ou por algum outro objeto. Então, o vôlei é considerado um esporte de rede, onde os times eles não invadem o campo do outro, mas eles têm que fazer o objetivo dentro do campo do adversário. O tênis de quadra, que também usa os mesmos princípios do vôlei, é onde tem que rebater uma determinada bola, só que aqui não é rebatido com as mãos, é rebatido com a raquete e a bola é um pouquinho menor. Então o tênis também é considerado um esporte de rede porque ele tem essa divisão aqui entre dois campos e um tenista não entra dentro do campo do outro. O tênis de mesa, né, que na verdade é um tênis de quadra em miniatura, né, então nós podemos ver aqui os atletas rebatendo uma bolinha também com a utilização de uma raquete sobre uma mesa, aonde o vencedor é aquele que conseguir colocar a bolinha no campo do outro, né, sem que o outro consiga rebater de volta, fazer o mesmo movimento. E aqui o badminton, né, que é uma mistura, né, entre a peteca e o tênis, né? A rede é um pouquinho mais elevada, um pouquinho mais alta, e eles utilizam uma raquete para rebater uma bolinha que parece uma peteca. E agora, por último, nós vamos conhecer os esportes de invasão, né? E quais são esses esportes de invasão? São esportes onde o atleta tem que invadir o campo do outro. Ao contrário dos esportes de rede, onde cada um joga dentro do seu campo, no esporte de invasão, o atleta entra dentro do campo do adversário para fazer o objetivo final. Qual seria esse objetivo? Dependendo do esporte, esse objetivo pode ser o gol, no caso do futebol, a cesta, no caso do basquete, o touchdown, no caso do futebol americano e outros esportes mais. Então, estão agrupados nessa forma os esportes que trabalham a capacidade de uma equipe entrar dentro do campo e levar uma bola ou algum outro objeto para dentro da meta da outra quadra, do outro time. Então, você tem que invadir, né? Um exemplo de um esporte de invasão que nós fazemos sempre dentro das aulas de educação física é o rouba-bandeira. Já brincaram de rouba-bandeira? Então você tem que entrar dentro do campo do adversário, roubar uma bandeira, né, no caso, um objeto, e trazer de volta para o seu campo.
Então, ele também é considerado um esporte de invasão, né? Nós vamos conhecer alguns aqui. Nós podemos citar como exemplo o futebol, o basquete, o rugby e o handebol, que são alguns exemplos disso. Vamos ver algumas imagens. Então aqui nós temos um handebol, né, que o objetivo do handebol é arremessar uma bola dentro do gol utilizando as mãos, e para você fazer isso, você tem que entrar dentro do campo adversário. Entrando no campo adversário, você tem que jogar a bola dentro do gol do time que você está jogando contra. Por isso que ele é considerado um esporte de quê? De invasão. Você invade o campo do adversário para tentar marcar o ponto. Outro exemplo, né, e esse aqui é o esporte mais popular no nosso país, que é o futebol. Para você marcar o gol, você tem que fazer o gol aonde? No campo adversário. Então você tem que entrar com todos os jogadores, né, e tentar fazer o gol, que é jogar a bola dentro das traves, né, dentro da meta. E o futebol americano, que também é considerado esporte de invasão, que o objetivo é tentar levar essa bola para o final do campo do outro time, né? E quando você faz esse movimento, né, que você leva a bola até o final da outra quadra, você marca o touchdown, que é o ponto. Ou ainda, você pode marcar ponto chutando essa bola dentro do gol do futebol americano. Então, por isso que você tem que invadir o campo para tentar marcar pontos nesse esporte também. E aqui o hóquei, que não é um esporte tão popular aqui no nosso país, né? Aqui a gente pratica o hóquei mais o inline, né? Que é o hóquei sobre patins com rodinhas. Aqui é o hóquei sobre o gelo, nessa imagem. E nós vemos os atletas com um taco e tentando rebater o disco, né? Que é chamado de puck, dentro do gol, né? Quando ele faz o gol, entrando dentro do campo adversário, ele faz o ponto e ele adquire o objetivo desse esporte, que é invadir o campo do adversário e fazer o gol. Nós temos também ainda os esportes combinatórios, que são modalidades nas quais o importante é realizar técnicas e movimentos para tentar ganhar pontos. Então aqui nesse caso, né, no esporte técnico e combinatório, são dadas notas de acordo com o movimento que o atleta faz. Então quando o atleta faz um movimento, uma equipe de jurados dá determinada nota, e o vencedor daquela competição é aquele que somar uma maior nota ou fazer os movimentos que mais agradam os juízes. Então, como exemplos dessa modalidade aqui, nós temos o nado sincronizado, a ginástica rítmica, a ginástica artística, a patinação e ainda o surf ou o skate. Então aqui, ó, como eu acabei de falar para vocês, o skate. Então aqui um atleta fazendo uma manobra, ele faz todas as suas manobras e a equipe de jurados dá uma nota para ele. Vence aquela competição o atleta que conseguir fazer os movimentos mais agradáveis, né? Aquele que com grau de dificuldade um pouquinho maior para tentar vencer o adversário. Aqui o surf, que usa os mesmos princípios do skate, né, com base de notas. Então, quanto maior a dificuldade, maior as notas, né? Então, o atleta que conseguir fazer o maior número de manobras mais arriscadas ou mais difíceis, consegue uma nota maior e vence a competição. Aqui o slackline, que é um esporte que vem crescendo, né, como forma de lazer, né, onde o atleta ele tem que fazer os movimentos e tentar fazer coisas mais difíceis, né, com grau de dificuldade maior também para conseguir a determinada nota. E os esportes de combate, que são também chamados esportes de luta, né? Que são aqueles que se caracterizam por oposição de força. Então vence aquele que conseguir fazer os movimentos de força maior do que o adversário. Então aqui no caso nós temos o judô, o taekwondo, o karatê, né? E aqui algumas imagens para vocês. O judô, que é um esporte de combate, um esporte de luta. O karatê, a capoeira, também considerada como dança também. O sumô, que é onde o lutador tem que jogar o adversário para fora de um determinado espaço, de uma determinada área. E, para nós terminarmos hoje, sempre aqueles recadinhos de final de aula, usem sempre máscara para sair de casa, usem álcool gel e um forte abraço para vocês e até a próxima aula.